Olá, licitantes e licitadores, aqui Luiz Zanotto, hoje num devaneio licitatório mais que especial, porque estaremos hoje apresentando uma ferramenta espetacular aqui para vocês. Já chega curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, participe e interaja, porque o conteúdo de hoje vai aliar burocracia, que vocês adoram, e tecnologia, que vocês também amam. Ou seja, sim, vamos trabalhar com inteligência artificial. Para isso, vou contar um segredo para vocês. A gente sabe que a inteligência artificial veio para melhorar nossos processos, veio para nos deixar mais eficientes, e eu sou parceiro da Adapta. Eu me tornei embaixador da Adapta, sim, meus amigos. E tenho a missão de explicar para vocês como usar ferramentas de inteligência artificial, como utilizar todas as funcionalidades da Adapta para quem trabalha com licitações e contratos. E aí, a primeira demanda que surgiu é justamente como construir os processos de licitação usando inteligência artificial. Para isso, o primeiro desafio foi pensarmos num grande calcanhar para os setores de licitações, até porque, com exceção da Administração Pública Federal, os órgãos municipais, por exemplo, não estavam acostumados a trabalhar com um documento chamado ETP. O que eu brinco que o estudo técnico preliminar, em alguns lugares, ganha o nome de escrito trabalhoso pro forma. Ou seja, é apenas um arquivo para ser acrescentado no processo que não se entende muito bem o porquê. Muito bem, o ETP ele veio para ajudar o início da licitação, direcionar o planejamento da contratação a partir da minha necessidade, da minha demanda, para uma solução efetiva de mercado. E esse passo a passo é que consta no ETP. E eu quero mostrar para vocês a ferramenta que eu utilizo para isso. Sim, pessoal, sim. Vejam que eu estou aqui no hub da Adapta, o Adapta One, que é essa ferramenta aqui maravilhosa. Eu vou deixar, aliás, o link na descrição do vídeo. Se vocês quiserem conhecer a ferramenta, entrem pelo link aqui no vídeo, tá? O Adapta One. E aqui o Adapta One é o hub. Olha só que maravilha, aqui já vem todas as minhas pesquisas aqui. Mas eu quero mostrar para você aqui a figura dos experts. Os experts são agentes treinados para tarefas específicas. Ou seja, é possível estabelecer instruções específicas para os experts, onde eles vão executar aquela tarefa que foi pedida. Eu montei um expert para nos ajudar a elaborar o ETP, que eu denominei, sem criatividade nenhuma, de Zanotto ETP. O que é interessante, pessoal? Esse Zanotto ETP, ele está no marketplace da Adapta. E está aqui, ó. Vou provar para vocês aqui, ó. Eu vou aqui na edição e vou incluir ele como um expert, né, no marketplace da Adapta. Então está disponível agora para qualquer um acessar o Zanotto ETP. Muito bem. Como é que funciona o Zanotto ETP? O Zanotto ETP ele traz essa funcionalidade de nos ajudar a montar um ETP. Ele vai fazer 3 etapas. Essas etapas têm perguntas e essas perguntas ajudam a construir o ETP. Claro, não é a IA que faz por você. A IA é um grande assistente, é um grande auxiliar. Quem conhece o objeto, quem conhece a demanda, conhece a necessidade, é você que trabalha com a licitação, certo? Então, a sua expertise, o seu conhecimento, conversar com o setor demandante continua sendo fundamental para uma boa licitação. Então, vamos aqui iniciar um novo chat com o ETP. Veja que a pergunta já é direcionada para aquela finalidade da lei, ou seja, antes de pensarmos em qualquer objeto ou solução, me conte qual é o problema concreto que pode exigir uma contratação pública para ser resolvido. Qual é o problema que nós temos? Ou seja, eu não parto de uma licitação já com a solução, eu parto de uma licitação com o problema a ser resolvido. Qual é o problema que precisa da nossa atenção, que vai exigir uma contratação pública? Eu vou fazer a seguinte provocação e quero ver se ele vai chegar nesse detalhe. Eu quero ver se eu consigo comprar um veículo híbrido ou elétrico, certo? Vamos ver se o ETP vai nos ajudar a chegar nessa solução, ou pelo menos a justificar essa necessidade. Vamos lá. Estamos com problemas no transporte
Oh, maravilha. No transporte de passageiros para a realização de exames e consultas com especialistas em hospitais e clínicas distantes do município. E precisamos de veículos com maior autonomia e menor consumo. Vamos ver o que ele vai sugerir. Tá? Olha só, ele vai nos apoiar, né? Excelente. Né? Então aqui ele vai e já nos explica. Entendi que é uma demanda real e concreta de transporte de pacientes. Vamos conduzir você na construção de um ETP completo e fundamentado. Vamos começar. Primeira etapa, contexto e problema, onde ele mapeia a necessidade da contratação sob a perspectiva do interesse público. Então, qual é o nome do setor ou órgão que realizará o processo de contratação? Então, vamos colocar aqui quem vai fazer o processo é o setor de licitações do município de, vamos inventar um nome aí, Igravinha. Igravinha, nossa senhora. Tá? Então, esse é o setor que vai fazer as licitações. A demanda é da onde? Bom, se eu transporte pacientes, certamente é uma demanda da Secretaria da Saúde. Então, qual o setor ou unidade que está demandando esta contratação? Secretaria Municipal de Saúde. Escrevi errado, mas ele vai ler certo. Então, não se preocupe também com a pontuação, com a eventual letra, ele vai conseguir, com a ortografia, ele vai conseguir interpretar de maneira correta. Se não ficou correta a resposta, existe esse lapisinho aqui que é editar mensagem, ou seja, a gente consegue editar a última mensagem, refazer a nossa resposta e com isso a IA adaptar o próximo passo, certo? Então é bem interessante por causa disso. Também. Descreva o problema concreto que precisa ser resolvido, o que não está funcionando, o que está faltando. Quantos veículos vocês têm, qual a situação atual, qual o impacto prático. Vejam que o nosso expert, o TP, ele já dá sugestões de resposta. Tá? Então aqui ó, temos veículos com mais de 10 anos, consumo de 5 km por litro e não conseguimos fazer trajetos acima de 150 km sem parar para abastecer. Obviamente é um exagero, mas é uma resposta que a gente pode adaptar. Né? Então a gente pode dizer sim, que há 2 veículos que precisam ser substituídos por estarem obsoletos, apresentarem pouco conforto aos passageiros e terem mais de, vamos botar aí, 15 anos de uso. Beleza, veja que eu estou formulando a resposta, mas eu podia usar uma sugestão que ele apresentou. Então, olha só, entendeu, confirma o que eu estou dizendo e vai para a próxima pergunta. Quais são os riscos ou prejuízos caso nada seja feito? Há impacto na prestação de serviços públicos? Em outras palavras, o que acontece se vocês não substituírem esses veículos? Qual o risco operacional? Há impacto na saúde pública? Aqui já são sugestões. Ó, se nós substituirmos, os veículos podem parar de funcionar, deixando pacientes sem transporte para consultas e exames. Há risco de acidentes por falha mecânica, ok. E o município pode ser responsabilizado por não garantir acesso ao serviço da saúde. Todas são interessantes. Custos com manutenção emergencial podem explodir? Ok, não acho tão interessante, mas vamos nessas 3 primeiras aqui, eu simplesmente copio e colo e ele já vai dando a próxima resposta. Fechamos com isso a etapa 1. Então ele explica para nós, né, toda a questão da necessidade da contratação, né, e essa etapa 1 eu posso copiar aqui, copiar com formatação para ficar bonitinho, e eu colo num arquivo Word separado, onde a partir dali eu vou trabalhar no meu estudo técnico preliminar. Então, com isso eu consigo ir montando o meu documento concomitantemente, ao mesmo tempo em que estamos trabalhando aqui com a nossa IA. Está correto? Vamos dar o OK para ele seguir para as próximas etapas. Etapa 2 já vai começar. Planejamento e alinhamento. Ele vai perguntar se o município tem PCA ou não. Se sim, qual é o número do PCA, qual é a descrição do projeto. Se não, como essa demanda se relaciona. Não. Trata-se de uma demanda que se agravou durante o ano. Às vezes a gente não tem PCA, às vezes a gente não tem planejamento e o ETP não está para nos auditar. O ETP está para nos ajudar a enxergar isso dentro de uma necessidade. Então, vamos lá. Como essa demanda se relaciona com os objetivos estratégicos ou operacionais do município? Está vinculado com o objetivo de saúde? Aqui vão as respostas.
as sugestões de resposta. Está alinhada com o objetivo de garantir acesso universal ao serviço de saúde, contribui para reduzir a morbimortalidade, atender a meta de melhorar a qualidade de prestação de serviços. Beleza, eu acho que essas 3 também são interessantes. Copiamos, colamos e tocamos adiante aí para a próxima etapa. Então, etapa 2 concluída. Já temos a etapa 2 concluída. Eu venho aqui, copio, já dou OK e vamos para a etapa 3. Isso eu estou colando no meu arquivinho de Word para não perder nada desse objeto. Estou fazendo tudo ao vivo com vocês, tá? É vida real mesmo. Vamos lá. A próxima etapa é levantamento de mercado. Para isso que serve o ETP. Vamos lá. O ETP, a partir do problema, eu levanto o mercado para daí decidir, entender qual é a solução. Veja que interessante, ele vai analisar alternativas de mercado para nós aqui. Pergunta 1 de 3. Dentre as alternativas de mercado, quais você gostaria de analisar? Ele vai analisar conosco cada alternativa. Aquisição de veículos novos, locação de veículos, terceirização, ou seja, se a gente vai contratar uma empresa de transporte, vamos fazer uma PPP ou combinar alternativas. No caso, vou partir do pressuposto que o município já tem motoristas no seu quadro. Então, eu vou trabalhar com as alternativas 1 ou 2. E vou induzi-lo, vamos dizer assim. Queremos avaliar a possibilidade de compra de veículos elétricos ou híbridos. Vamos lá. Vamos ver se ele, a partir daí, ele vai colocar essa variável também na sua análise. Então, olha que ele vai dizer aqui, ó, muito estratégico, viu? Que bacana, ele concordou. Ele adora nos apoiar, né? Tem autoestima, nos ajuda na autoestima também. Então, análise da alternativa 1, aquisição de veículos elétricos. Quais são as principais vantagens técnicas de aquisição de veículos elétricos? Menor consumo de combustível em comparação com os atuais, redução de emissões de poluentes, menor custo operacional a longo prazo, não tem como saber. Mas o fato é que essa questão de sustentabilidade e de menor combustível acaba sendo interessante, considerando a tecnologia mais moderna e também a questão de redução de ruído, que às vezes para pacientes é um fator crítico também. Vocês viram que tem essa varinha mágica aqui, é o nosso melhorador de prompts, ou seja, se a gente clicar na varinha mágica, o prompt inclusive pode ser melhorado. Como aqui as respostas estão sendo sugeridas e combinadas com o nosso expert, não vejo necessidade, mas já saibam que existe uma ferramenta dessas aqui na Adapta, em qualquer chat que vocês abrirem no Adapta One. Então, pergunta 3. Como esta solução impacta o ciclo de vida do objeto, que é outra exigência da lei? Implantação, manutenção, substituição e descarte. Implantação rápida, manutenção preventiva, vida útil de 10, 15 anos, descarte conforme a legislação ambiental. Eu acho que é por aí a resposta. Eu acredito que até 30 a 60 dias seja um prazo muito longo. Eu vou colocar aqui 30 dias após a compra, né? E a manutenção, né, enfim, tem aqui as suas peculiaridades. Aqui eles acrescentaram uma pergunta a mais, olha só. Quais riscos você identifica nessa solução de aquisição? A dependência de fornecedor? O risco seria simplesmente, eu estou falando de veículo elétrico, é saber se eu tenho infraestrutura de recarga e abastecimento. Olha que interessante que ele aponta para nós. Se a gente tem de fato isso, e mais uma questão importante, se há disponibilidade de mão de obra especializada para manutenção. Daqui a pouco, próximo do município não tem, e isso pode ser um fator crítico para definir por esse objeto ou não. Por um veículo a combustão, simplesmente um veículo elétrico ou híbrido. Tá? Questão de prazo. Qual seria o prazo estimado para implantação ou execução dessa solução? Vou colocar aqui até 30 dias. O que é mais interessante é que cada vez a gente vai testando essa ferramenta e ele vai se aprimorando, vai pegando mais informações. Eu já testei vários objetos e as respostas são bem interessantes, trazem insights muito, muito interessantes mesmo. Às vezes coisas que a gente não se dá conta no planejamento normal. Principais vantagens técnicas de locação. Agora ele vai analisar a alternativa 2. Da vantagem da locação. Sem custo inicial elevado, sim. Manutenção pode ser incluída no contrato? Pode. Tem que avaliar se a manutenção é do locador ou do locatário. Se for do locador, obviamente vai ser mais caro. Acesso à tecnologia mais recente sem risco de obsolescência é interessante. Né? E as outras vantagens são vantagens inerentes ao modelo e não necessariamente à solução. Então, vou colocar o custo inicial sem custo inicial elevado, acesso à tecnologia mais recente, e vou acrescentar ainda o seguinte,
possibilidade de testar o tipo / modelo de veículo sem investir na sua aquisição. Porque um veículo desses aí está na faixa, pelo menos, aí de 150 mil, né? De 150 mil para cima. Então, querendo ou não, acaba sendo um investimento forte, né, para a administração. Ciclo de vida do objeto, a mesma questão. Como locação impacta a implantação, manutenção, duração ou descarte do objeto? Na verdade, não tem custo de descarte porque se trata de veículo locado. Então, como o veículo não é do município, o ciclo de vida cabe à contratada. Então, no caso, não vou me preocupar com o ciclo de vida, porque eu vou locar por um período. Se eu gostar, depois eu faço uma aquisição e analiso melhor o ciclo de vida. Caso contrário, não. Se eu não gostar, eu parto para outra solução depois e penso. Riscos que se identifica na locação. Os riscos de uma locação tem uma questão que é interessante na locação. Aqui fala da questão da infraestrutura de recarga, mas tem uma questão que é interessante, que quando a gente loca veículos, existe uma taxa chamada de taxa de uso severo do veículo, ou seja, quando o locatário usa o veículo de maneira mais, vamos dizer assim, despreocupada, coloca em terrenos acidentados, não se preocupa muito com boa dirigibilidade, usa direção agressiva e com isso desgasta mais os equipamentos do veículo além daquilo que era previsto, além da quilometragem livre. Então existe essa taxa de uso severo que é complicado de mensurar. Então vamos botar assim, taxa de uso severo é difícil de mensurar. Vou colocar isso aí como um risco também no contrato de locação, porque de fato acontece. Então vejam, ele não vai nos sugerir, mas nós é que temos a informação. Tá? Questão de prazo, né, 15 a 20 dias, que geralmente os veículos já estão lá disponíveis para locação. Né, então acredito que seja um prazo mais rápido. E aí ele consolida as alternativas. Então ele faz uma tabela para nós, né, das alternativas que foram estabelecidas. Eu vou vir aqui, está dentro daquilo que a gente conversou, dentro daquilo que a gente validou. Copiei a mensagem, dou um OK para passarmos para a próxima etapa. Enquanto isso eu vou colando no meu ETP que eu estou montando aqui, ETPzinho paralelo. Tá? Então ele vai... ele fez uma pergunta que eu esqueci. Qual alternativa você recomenda? Aquisição de 2 veículos ou locação de 2 veículos? Vamos começar com a locação para sabermos se vale a pena. Vamos botar assim, se vale a pena adquirir veículo elétrico. Então, agora sim ele concluiu a etapa 3, ele me deu a informação, eu passei rápido. Alternativa 1, aquisição de veículos, vantagem, ciclo de vida e riscos. Alternativa 2, vantagem, ciclo de vida e riscos. Solução escolhida com justificativa. Beleza? E a solução descartada também com a sua justificativa, ou seja, demonstra que se fez de fato uma análise das soluções de mercado e a partir dessas soluções de mercado se chegou a uma conclusão. Então, ok, concluímos a etapa 3, que é isso que os auditores pedem no nosso ETP, se de fato tem análise dessas possibilidades, se de fato houve uma pesquisa de soluções de mercado, se houve uma análise se a gente não pode daqui a pouco atender com mão de obra própria, ou enfim, os quadros próprios, essa análise de mercado que é importante. É um dos elementos mais importantes do ETP. Etapa 4, requisitos de contratação. Aqui ele vai falar de requisitos técnicos essenciais que os veículos devem ter, então requisitos dos veículos, os quais são apontados aqui de maneira genérica, porque eles serão aprofundados no próximo documento, que é o termo de referência. Então, um termo de referência que vai mergulhar. Então, tipo de veículo. Então, vamos colocar veículo... Opa, não está vindo aqui. Veículo de passageiros. Vou botar aqui 5 lugares. Elétrico / híbrido, que é a nossa ideia de testar. Né? E tá ok. O resto não precisa, porque vai levar os passageiros para exames e consultas, não vai levar o doente em si, que daí seria caso de ambulância. Então é um veículo realmente de passeio, vamos dizer assim. Olha só, desempenho mínimo esperado, autonomia mínima,
disponíveis quando, qual taxa média de falhas, velocidades. Bom, na verdade o que a gente tem que trabalhar é com uma autonomia, vamos botar assim, autonomia mínima de 400 quilômetros, que seria o suficiente para levar de um município distante para um grande centro, né? E, enfim, acho que a questão de velocidade, tempo de resposta, não é tão relevante assim, né? Acho que a gente pode trabalhar com a questão da autonomia, né? E vamos aí, ter ar-condicionado, porque é complicado, né? Nesse nosso Brasil aí, viajar de veículos sem ar-condicionado atualmente, né? Então, vamos colocar com isso como requisito obrigatório. Muito embora já venha de fábrica na maioria dos veículos, especialmente nos híbridos, né? Mas é bom colocar essa questão. Outras exigências técnicas, normativas, né? Se há exigências do CONTRAN, aquele da sugestão de resposta. Conformidade com normas CONTRAN BNT, sistema de segurança obrigatórios, acessibilidade, não é o caso. Né? Vamos botar aqui as normas do CONTRAN e a questão da conformidade com normas ambientais de emissão de gases, que também acaba sendo importante porque trabalha com a sustentabilidade, que também é um dos objetivos da Lei 14.133 e nós temos que considerar nas nossas contratações. Certo? Além dos documentos de habilitação padrão, ou seja, não estou falando dos documentos que estão previstos lá na Lei 14.133, regularidade jurídica, fiscal, econômica, financeira e técnica. Alguma qualificação técnica a mais do locador? Precisa ter ISO? Não. Experiência comprovada? Não. Seguro específico? Não é o caso, não é obrigatório. Certificação ambiental, equipe técnica especializada? Não é o caso. Então, eu acho que não se aplica. Acho que nesse caso da locação, a gente está experimentando, não se aplica essas exigências para o locador. Não seria o caso. E aqui ele já concluiu a etapa 4, está nos trazendo aqui tudo isso que a gente conversou. Eu venho, copio e dou um OK para partirmos para a etapa 5. Né? Etapa 5. Muito bem. Etapa 5. Qual é a pergunta que eles já que o ETP Zanotto, aliás, Zanotto ETP já está fazendo? Quantidades e memórias de cálculo. Olha que interessante. Quantidade de veículos estimada, fácil, né? São 2 veículos. Quantidade suficiente para atender a demanda? A possibilidade de necessidade de mais veículos no futuro. Ele já vai nos fazendo uma projeção de planejamento futuro. Olha que interessante. Tá, mas no caso aqui a gente botou que 2 veículos é a nossa demanda para esse período aí de teste dessa solução. Ó, vamos lá. Que mais? Qual o período de execução ou prazo de locação? Vamos comer um período experimental, 1 ano, renovável por mais 1 ano. Eu quero testar por 2 anos. Se valer a pena, a gente parte para uma aquisição. Mas claro que é uma ideia inicial, no decorrer do contrato se pode alterar essa condição. Ou aprofundando o planejamento, enfim. Essa contratação depende se relaciona com outras contratações existentes. Então, contrato de manutenção, combustível que daqui a pouco precisa se relacionar com a locação. Então, isso tem a ver com a questão de manutenção do veículo, né? E com a questão da infraestrutura de recarga. E se eu preciso de contrato de motoristas ou operadores, no caso eu vou colocar aqui a questão da infraestrutura de recarga, que é importante, né? E a manutenção, né? Se a manutenção preventiva couber ao município, necessário avaliar se o contrato atual supre. Atende, no caso, veículos elétricos, né, independentemente do caso. Então, como eu não tenho essa informação aqui comigo, geralmente o setor de licitações não tem todas as informações, eu vou colocar assim. Então, como se chegou a quantidade de 2 veículos, demanda média, substituição de 2 veículos obsoletos atualmente em uso, sim, a gente comentou desde o início que seriam veículos que estão obsoletos. Então, vamos confirmar com essa resposta aqui. E com isso fechamos a etapa 5, olha que bacana, quantidade, né, dos veículos, memória de cálculo, com base no nosso histórico, tudo que a legislação e o Tribunal de Contas adora nos perguntar, certo? Então, a etapa 5 concluída, está aqui coladinha no nosso Word, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E agora vamos para a etapa 6. Estimativa de valor. Olha que interessante. No ETP eu sou obrigado a ter uma análise de custo-benefício, ou seja, tem que ter uma ideia de quanto custa esse objeto, certo?
Então ele vai perguntar, há um contrato vigente ou anterior com objeto similar ou idêntico a este? Se tiver esse contrato, ele vai pedir o contrato, o valor do contrato e vai atualizar para nós. No caso não tem, é um teste. Então é a primeira vez que locamos, né? É a primeira vez que locamos aí, então sem histórico. É um teste. Vamos lá, ele vai seguindo com a resposta aqui, com a análise. Não há contrato. Você realizou ou possui preços, outras pesquisas de preços? Não é o caso, na etapa de planejamento não fiz um mapa de preços, né? Mas ele pergunta se fez consulta no PNCP, no painel de preços de algum órgão, olha só que legal, cotações de locadoras. Eu vou dizer sim, consultei, ou não consultei. Então eu vou dizer que não consultei e estou autorizando o ETP, o Zanotto ETP, o nosso expert, a buscar preços na web, na internet. E vejam só que interessante, ele vai pesquisar. Aqui ele está analisando na internet se ele vai achar contratos nesses portais públicos. Aqui ele vai mostrar as fontes que ele consultou, ou seja, eu tenho como chegar em cada fonte que ele consultou e ele vai compilar essas informações para nós. Olha só, olha que ele achou aqui uma locação de veículos no Rio de Janeiro, uma frota maior, Santa Cruz, em Pernambuco, e Maranhão 2025. Né? O que ele achou aqui? Os veículos, né? Uma minivan elétrica, um Kia, né? Elétrico, dentro das características que a gente colocou, né? Das autonomias, enfim. Olha só, a escassez de vans elétricas híbridas em 5 lugares no mercado brasileiro para locação. A maioria são SUVs ou sedãs. Preços variam significativamente. Com base, qual a sua estimativa? Eu vou dizer assim, refaça a pesquisa considerando SUVs e sedãs. Refaça a pesquisa considerando SUVs e sedãs e autonomia mínima de 300 km. Daqui a pouco 400, não sei se todos os veículos têm. Pode ser que seja um limitador na minha especificação. Então vou pedir para ele refazer a pesquisa. Olha só que bacana, né? Em alguns segundos, ele de novo está fazendo essa análise, procurando, apresentando as fontes e vai apresentar o resumo aqui embaixo para vocês. Agora ele já achou mais alguns, olha só que bacana, ó. Toyota Corolla Cross, BYD, tá? E aqui os preços de locação identificados. Olha que ele achou aqui um preço médio, Espírito Santo, locação de veículos. Assinatura de carro, mercado privado, né? BYD Dolphin, T-Cross, enfim. Mercado em expansão, infraestrutura em desafio, variabilidade, preços variam conforme a região. Olha só que bacana, né? Então, com base nessas informações, ele quer saber qual é o preço que a gente considera. De 4.500 a 5.500, de 5.500 a 6.500. Vamos pegar a faixa na metade aqui, 5.500. Tá? Como preço de referência. Nem 4.500, nem 6.500, que é a sugestão dele. Então, vamos para 5.500. Então, ele considerou como valor estimado preliminar, isso tem que ser confirmado depois, né? Num mapa de preços, né? Depois. Então, registre os valores aqui no ETP. Essa vai ser a minha resposta. A memória de cálculo vai ser feita depois no mapa de preços. Então, aqui no ETP eu só preciso ter essa ideia do valor, que veja só que interessante, ele já traz para nós isso, né? Então, 2 veículos por 12 meses, 5.500 por mês, já apresentou até o cálculo aqui, né? Vou copiar, eu vou dizer que está ok, está correto, é isso aí mesmo. E ele vai me dar a conclusão da etapa 5. Etapa 6, perdão, olha aqui, estimativa de valor, vai apresentar toda a tabelinha que ele fez, das pesquisas, onde é que ele chegou, como é que ele conseguiu. Né? Depois fica aqui as fontes, ali em cima, as fontes que ele consultou. Então, não se perde a referência. Né? Agora sim, copio, dou OK. E vamos para a etapa 7. Vamos para a etapa 7. Então, veja, eu já tenho no meu ETP uma estimativa de valor com busca na internet, com fontes verificáveis. O Zanotto ETP é um grande auxiliar. Descrição da solução. Agora, como se descreve a solução? Em outras palavras, os veículos serão disponíveis todos os dias, haverá agendamento para uso? Não, vai ficar disponível, disponibilidade de 24 horas conforme demanda, e é isso. Vou alocar o veículo, vai trazer para cá e eu vou acrescentar ainda com quilometragem livre.
Ó, vejo que escrevi errado aqui, mas ele vai conseguir entender. Manutenção, sugestões de resposta. Próxima pergunta, na cidade de manutenção preventiva ou corretiva. Vamos dizer que manutenção preventiva é do município. Então, preventiva do município, corretiva do locador. Vamos ver se ele vai entender essa minha frase jogada aqui, essas palavras jogadas no chat. Ah, entendeu, ó. Preventiva do município, corretiva do locador. Assistência técnica? Não, não há necessário. Não vamos trabalhar com assistência técnica, porque a gente já tem a manutenção própria do município, enfim. Não vai ter isso incluído no contrato de locação. Quais garantias serão exigidas? Garantia dos veículos não se aplica. Na verdade, a disponibilidade dos veículos. Eu vou colocar que não se aplica. Não precisa exigir garantia dos veículos. O veículo vai ser locado, vai atender, se estragar ou não, é o locador que é o proprietário. A solução precisa se integrar com outros sistemas, serviços ou equipamentos existentes? Vamos supor, eu tenho gerenciamento de frota, eu tenho equipamento de comunicação, rádio, telefone, eu tenho GPS. Na verdade, a integração com os equipamentos pré-existentes que eu tenho é a questão de cuidar a infraestrutura de recarga e vamos supor que eu tenha um sistema de gestão de frotas. Eu vou ter que cadastrar, né, esses meus veículos no meu sistema de gestão de frotas. Aqui ele concluiu a etapa 7, ele vai considerar tudo que a gente discutiu e vai ressaltar essa necessidade de integração de sistemas de infraestrutura que, de novo, tem que ser mergulhado no termo de referência quando a gente detalhar a forma de fato de execução. Aqui é um documento de planejamento. Então, copiei a etapa 7, né? Copiei a etapa 7, colei aqui no meu Word e agora vamos para a etapa 8, que a etapa 8 é análise do parcelamento. Como é um tema que dá muito confusão, o Zanotto ETP espertamente faz duas perguntas referentes a, entre aspas, parcelamento. Primeiro, é a forma de contratação, que tem a ver com critério de julgamento, com uma análise econômica. Ou seja, se vai ser por item, grupo de itens, global, lotes, enfim, aí se pode trabalhar com isso. Na verdade, é global, né? Não tem por que locar um veículo de cada locadora, vamos dizer assim, com preços diferentes ainda. É global, é uma locação única, enfim. Né? Agora é o parcelamento da licitação, que é o conceito legal de parcelamento, ou seja, o objeto será listado uma única vez ou serão feitas várias licitações até chegar à totalidade de escopo. Como se fosse uma obra, onde primeiro licito o projeto, depois a terraplanagem, depois as etapas de construção, eu posso licitar tudo separadamente ou de uma única vez. Se eu listar separadamente, em tese, eu tenho maior chance de competitividade. Se eu fizer de uma única vez, as empresas têm que ser maiores ou consorciadas para participar. Por isso a ideia do parcelamento. No caso aqui, não, é a única licitação, né, locada de maneira global. Então, está aqui feita a nossa análise do parcelamento. Tá? Lembrando que se vocês quiserem dizer, por exemplo, que ele desenvolva mais o porquê não fazer o parcelamento, ele vai acrescentar essa informação. Ele vai complementar essa justificativa. Tá? Então, copiado, vamos para a etapa 9. Tá? A etapa 8, importante, muitas vezes ela é um pouco negligenciada nos ETPs que estão por aí. Então, aqui já deixa bem claro que a análise de mercado e a análise de parcelamento, 2 itens obrigatórios por lei, estão aqui observados. Resultados pretendidos. Que resultado se espera? Qual é a finalidade da contratação? Estou contratando para quê? Né? Substituindo os veículos obsoletos, evidentemente. Melhoria na qualidade dos transportes. Eu vou acrescentar a questão da sustentabilidade. E, com isso, melhora da imagem do município aos munícipes pelo uso de tecnologia mais moderna disponível à população. Querendo ou não, hoje ainda é uma novidade. Hoje ainda é algo que chama atenção, especialmente em municípios menores. Pergunta 2, haverá melhor aproveitamento de recursos humanos? Recursos humanos não, porque, na verdade, os veículos hoje, no nosso exemplo, já existem motoristas para esses veículos, simplesmente se vai trocar um veículo obsoleto, menos confortável, por um veículo bom.
Contratação resultará em melhoria da qualidade de serviços prestados? Sim, maior confiabilidade, maior segurança e conforto dos pacientes, redução de falhas e disponibilidade, maior experiência geral do usuário. Ou todas. Então eu não vou nem copiar, eu simplesmente coloco aqui todas. E aí ele já sabe que são todas as alternativas, são importantes na minha fundamentação. Ó, anotei, todas as melhorias de qualidade. A expectativa de redução de riscos operacionais, risco de acidentes, falha mecânica, riscos legais. Redução de risco de acidentes, sim. Redução de falhas mecânicas também. O resto, riscos ambientais e riscos de responsabilidade civil, não, acho que não se aplica muito no caso. Então vamos seguir com esses dois. A contratação contribui para o cumprimento de normas, regulamentos ou padrões de qualidade? Se tem alguma norma ambiental, norma de segurança veicular, ou até mesmo a política pública de sustentabilidade, né? Então eu vou dizer que alinhamento com políticas públicas de sustentabilidade. Porque, mesmo que não esteja formalizado, a gente sabe que todos os órgãos públicos têm suas políticas de sustentabilidade, né? Sabemos bem disso aí. Beleza. Etapa 9 concluída. Quais são os resultados pretendidos? Ou seja, estou contratando um objeto para quê, né? O que eu espero? Até porque, conforme o caso, isso eu posso depois mensurar no contrato, num acordo de nível de serviço, aliás, um instrumento de medição de resultado. Isso impacta na avaliação do fornecedor. Então, saber o que se quer de um objeto significa gerenciar por resultados, o que é uma prática das mais modernas de administração. Tá aqui, estou colando no meu Word e vamos para a próxima pergunta. Vamos dar OK e vamos para a próxima etapa, que é a etapa 10. Providências preliminares. Então, há necessidade de capacitação de servidores ou empregados? Não. Quem dirige veículo a combustão, dirige veículo elétrico ou híbrido. Não tem muito mistério em relação a isso. Pelo menos até onde eu saiba, não. Há necessidade de ajustes em processos internos da execução de sistemas? Controle de frotas e infraestrutura de recarga. Já tínhamos falado sobre isso. Então, vamos colocar esses dois motivos aqui de novo, que são pontos de atenção para viabilizar a contratação. Para não acontecer de comprar um monte de ar-condicionado para instalar no prédio, quando liga o ar-condicionado cai porque a fiação elétrica não estava preparada. Então, providências preliminares são tudo isso e o Zanotto TP vai te guiando de acordo com o teu objeto e a tua necessidade. Tá? Outras providências preliminares, como recebimento de verba ou autorização externa. Daqui a pouco vou precisar de uma verba externa para comprar os veículos. Sim, mas eu estou locando, então não tem porquê. Então, não há outras providências, vou colocar não simplesmente e está resolvido. Ou seja, preciso ter atenção na questão da recarga, se vou instalar um carregador na garagem, já vem com o veículo, ou não, se tem que adquirir, né? E a questão também de manutenção, dá uma olhada nesse sentido. Né? E a questão do sistema de gestão de frotas que eu falei que eu tinha também aqui, que a gente vai ter que juntar. Então ele já dá até, olha só que interessante, a criticidade, né, do requisito. Que bacana, né? É uma análise realmente um pouquinho mais aprofundada do que se a gente levasse uma tarde inteira para fazer, correndo, tendo que atender telefone, tendo que atender balcão às vezes, tendo que atender chefe, tendo que atender população. Próxima etapa, contratações correlatas. Então, providências prévias, contratações correlatas pode ter a ver, nesse caso até tem, manutenção relacionada, infraestruturas, se é o caso, software, seguros ou garantias, então a gente já colocou, né? De novo, infraestrutura de recarga, sistema de gestão de frotas. O seguro é uma questão interessante, a gente precisa ver se os veículos já vão ter que estar segurados ou não, né? Pela locadora. O interessante é que eles sejam segurados também. Eu vou aproveitar e vou alterar a minha resposta e colocar também a questão do seguro dos veículos. Vou botar assim, precisamos exigir que os veículos tenham seguro. Que acaba sendo uma preocupação, né? Se eu não tenho verba para comprar o veículo, não vou deixar ele estragar para dar um problema. Pago um pouquinho mais o seguro. Liste de contratos correlatos entre dependências explica a razão. Sistema de gestão de frotas, implementação, infraestrutura de recarga, adequação, locação de veículos com seguro obrigatório. Todos simultâneos, mas a infraestrutura deve estar pronta antes da entrega dos veículos. É isso aí, essa é a resposta. Quer saber qual contrato vai ser feito primeiro, né? Qual é a prioridade desses contratos? A questão é da recarga, né? Não adianta trazer veículo elétrico sem ter onde carregar. Então aqui ele fechou essa nossa etapa 11, manteve a tabelinha, colocou observações importantes,
eu vou copiar aqui. Está de acordo realmente com aquilo que a gente conversou. Dou OK e vamos para a nossa 12ª, penúltima etapa. Pessoal, se vocês estão achando interessante, estão gostando, deem o like, pessoal. Deem um like. Eu vou tentar trazer mais conteúdos interativos de uso prático de IA mesmo, tá? Só que eu preciso saber se está sendo interessante para vocês, se está valendo a pena. O que precisa melhorar, o que vocês querem que eu seja o próximo expert que a gente crie. Então, deixem o like aí e comentem, né, se é interessante. E é um modelo que está sendo aprimorado. Então, usem sem moderação o modelo, usem sem moderação para a gente poder aprimorar cada vez mais e tornar o nosso dia a dia mais fácil para a gente se preocupar com o que interessa, que é a qualidade, e não com o cumprimento de formalidade, simplesmente. Impactos ambientais e ciclo de vida. Também é algo que é muito difícil de justificar, de analisar. O nosso Zanoto TTP já vai nos dando um norte. Tá? Esse objeto tem impacto ambiental relevante? Impacto positivo, redução de emissões de CO2 e poluição sonora, a produção de baterias, né? Então eu vou botar assim, impacto positivo pela redução. A locadora precisa se responsabilizar pelo descarte das baterias. E é isso aí. Próxima resposta, próxima pergunta, aliás. Há exigências legais normativas ambientais devem ser observadas? Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok. E a resolução CONAMA sobre a questão de padrões de emissão, né, veicular. Se tiver alguma norma municipal de sustentabilidade também pode ser acrescentada. Né? Então, de novo, vocês têm mais informações do que eu nesse nosso exemplo. No caso concreto, pode ser interessante. É possível adotar padrões de sustentabilidade? Não temos esses padrões ainda estabelecidos. Então, eu vou colocar como não. Não é necessário que ele tenha um padrão. Ele vai atender às normas técnicas básicas, mas não necessariamente chegar num padrão. A exigência ou possibilidade de logística reversa, reciclagem ou aproveitamento final da vida útil? Sim, mas cabe. Sim, mas é de responsabilidade da locadora. Ou seja, não temos que nos preocupar, em princípio, com essa questão de logística reversa, porque a locadora é que é a dona do veículo, né? Proprietária. Última pergunta, considerando o ciclo de vida. Aquisição, uso, manutenção e descarte. Quais são os principais impactos que podem ser mitigados? Aqui ele dá sugestões. Aquisição, impacto de produção de baterias, mitigação de certificação ambiental, uso, redução de emissões, impacto positivo, mitigação, monitorar o consumo de energia, manutenção, uso de peças originais, mitigação, evitar exigir peças recicláveis. Descarte, responsabilidade da locadora por logística reversa de baterias. Eu acho que está mais ou menos de acordo. Então eu vou colocar todas aqui para ele entender que eu estou acatando as sugestões que ele está apresentando. Obviamente, com mais prazo, com mais cuidado, vocês podem ter uma análise um pouquinho mais aprofundada desses outros itens aí. Realmente, né, o Zanoto TP coloca algumas pulguinhas aí para a gente se dar conta no nosso processo de contratação. Certo? Aqui ele vai, vamos dizer assim, até mergulhando um pouco mais, né, nessas questões. Está dentro daquilo que a gente conversou. Copiei e vou dar OK para nós irmos para a nossa última etapa. Última, mas não menos importante, já diria o poeta. Já diz o dito popular. Então, vamos aqui só estou ajeitando enquanto isso o nosso ETP em Word aqui, que eu quero mostrar para vocês depois. Não posso perder isso aqui de vista. E a questão agora da etapa 13, posicionamento conclusivo. Tá? Com base em tudo que discutimos, você considera que a solução escolhida é a mais adequada para resolver o problema identificado? Por quê? Tá? E aqui ele dá algumas sugestões. Ele dá outras perguntas para a gente ir mergulhando nelas, se for o caso. E aqui sugestões de resposta. Moderniza a frota, reduz emissões e melhora a qualidade do transporte. Considerando as alternativas analisadas, a locação é superior, mas com ressalva sobre a estrutura de recarga. Eu gostei de todos os argumentos e eu vou botar de novo todas aqui. Todas. Então ele está pensando e com isso ele vai seguir aqui mais uma pergunta. Há algum risco ou cuidado principal que deve ser destacado? Risco da contratação? Risco da contratação, na verdade, é disponibilidade dos veículos. Né? Então vamos trabalhar só com isso. Disponibilidade dos veículos. Já como eles são locados, em tese, se estragou a locadora, tem como substituir. Né? A gente pode até pensar nessa cláusula aí no contrato.
justamente para não deixar a saúde desassistida. Daqui a pouco até uma alternativa, né? Por que eu estou comprando veículos para atividades que eu não posso ter essa perda de disponibilidade? Daqui a pouco vale a pena alocar e ter essa cláusula de substituição. Acaba sendo mais interessante, menos custo, menor depreciação, menos tributos, enfim, de aquisição de veículos. Por isso que é importante a gente planejar, para pensar nessas alternativas. Você considera que essa contratação é necessária e oportuna atendendo a esse público? Sim, é necessária porque a frota está obsoleta, é oportuna porque há recursos orçamentários disponíveis e atende a esse público melhora a qualidade de transportes. Então, na verdade, eu vou concordar que ela é necessária pela obsolescência da frota, é oportuna porque, vou colocar aqui, permite testes com tecnologia ainda não experimentada no município e atende esse público, melhora a qualidade de transporte dos pacientes e melhora a imagem institucional, que também é um fator interessante para fins de planejamento. Beleza? Então, tá aqui. Posicionamento conclusivo. Resume tudo aquilo que falamos, justifica com os dados que nós já trabalhamos. Enfim, traz uma recomendação final de prosseguir com contratação, com os valores, dá os próximos passos aí que a gente vai analisar, né? Recomenda que o estudo prévio seja revisado pela assessoria jurídica especializada, sim, aprovado pela autoridade competente, encaminhado à comissão de planejamento das contratações, utilizado como base para a elaboração do termo de referência, beleza, né? Ele está ainda deixando claro que é um primeiro passo e é simplesmente um auxiliar, né? É um auxiliar, ele não vai substituir nunca o papel do agente público. E eu vim aqui e colei no meu Word, que eu já vou colocar aqui terminando com nome, matrícula e data de quem é o autor desse ETP. Aliás, é uma boa pergunta, né? Quem é o autor do ETP? É a pessoa que está operando a IA. Essa pessoa é a autora do ETP, depois se ele for aprovado especialmente. Tá? Então, assim, não é porque foi uma IA que fez que tu não é o autor. É que nem a gente dizer que quem é o autor é o Word, é o computador, não sou eu. Não, eu que estou alimentando, eu que estou cuidando, eu que estou conversando. Se o resultado for ruim, né, todo mundo vai estar envolvido nisso aí. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para a câmera aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o meu Word, tá? Onde nós fizemos um documento aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tananá, aqui. Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui um documento de Word, tá? Onde eu tenho aqui, olha só que bacana. Eu tenho o quê? 26 páginas de ETP. Um documento com 26 páginas justificando todos os itens obrigatórios da lei realizados aqui em um período recorde, claro que foi um pouco mais de 40 minutos, mas como que a gente está conversando, a gente está trocando uma ideia e tal. Nos testes que eu fiz, eu consegui concluir objetos com 20 minutos, com 30 minutos, ou seja, é um ganho de eficiência espetacular, espetacular. E agora eu passo a bola para vocês. E aí? O que acharam, né? Lembrando que o ETP começa lá em cima com o ETP, vocês podem botar daí a folha timbrada, né, do órgão público, enfim, o número do processo administrativo, que não pode faltar para identificar, e lá no final do nosso ETP, nome, matrícula e data de quem está se responsabilizando por essa informação aqui. Certo? Então, pessoal, se vocês gostaram, se vocês acharam que essa tecnologia é interessante, considerem serem assinantes da Adapta, acessem o link que vou deixar aqui na descrição. É uma ferramenta muito boa e está aqui um expert montado por mim, com meus 20 anos de experiência em licitações, para auxiliar vocês nessa tarefa. E se vocês acharem interessante e queiram que eu crie outros experts para outras etapas do projeto, quais outras etapas a gente pode pensar? De repente, termo de referência? De repente, mapa de risco? O que vocês acham? Deixem nos comentários aqui, deixem o like e continuamos seguindo para melhorar, transformar as compras públicas com muito devaneio, mas muito propósito. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Até mais.